gente começa pelo Quincas Borba. Esse livro não é o primeiro ano dele no vestibular, faz tempo já que ele está no vestibular, então é um livro que já caiu bastante coisa dele, e vocês já estudaram, porque vocês estão tudo no terceiro ou no cursinho, vocês já estudaram o Machado de Assis, certo? Acho que quando vocês estavam no nono ano, quem foi meu aluno, xingou, mas eu pedi para ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí vocês têm que me agradecer. Falar, nossa, ainda bem que a gente leu. Porque, assim, eu não sei se vocês leram Quincas Borba, mas o Memórias Póstumas, ele é pré-requisito. Para você ler Quincas Borba, para você entender certinho Quincas Borba, é bem legal ter lido antes o Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? Beleza? De vez em quando vocês vão me respondendo aí, para ver que eu não estou sozinha. Gente, vamos lá, então. Esse livro, galera, ele foi publicado em 1886, né? Em 1891. Bom, nessa época a gente sabe que as obras eram publicadas em folhetins, no jornal, nas revistas e tal. Então, ele segue essa regrinha aí. Esse livro, ele é composto de capítulos curtos, são 201 capítulos curtos. Isso é interessante? É uma inovação. Então, a gente fala aqui de segunda metade do século XIX. A gente tem Machado de... Engasguei. A gente tem Machado de Assis, que é... Ah, entrou alguém, vou ter que voltar. Espera só um pouquinho. Fez barulhinho de gente entrando na aula. Beleza? Entrou, vou voltar. Bom, então, é importante porque é uma inovação. A gente está falando de um livro, então, da segunda metade do século XIX, da época do realismo, e o Machado, que iniciou o movimento com Memórias Póstumas, né, que já era um escritor romântico e que inicia o realismo com Memórias Póstumas, ele inova nessa questão do capítulo curto. Então, assim, é uma inovação gráfica, típico do Machado, tá? Então, por isso que é importante. É inovação. É tudo inovação na segunda metade do século XIX. Vocês estudam na literatura, na linha do tempo, que até o romantismo, a literatura, ela é entretenimento, né? A galera lê os romances românticos e curtem pra caramba, e as mulheres sonham com casamento, que é assim que o homem pensava o mundo. E a partir do realismo, a literatura ela não é mais entretenimento, ela é denúncia. O Machado de Assis, pessimista, ele ataca a sociedade com essas obras dele, de forma irônica, às vezes a pessoa nem percebe, você está lendo lá e ele zoando a sua cara, tá? Então, o realismo é esse movimento da segunda metade do século XIX que inova completamente, tá? Então, além de inovar com a crítica social, atacando a elite da época do Rio de Janeiro, ele também inova nessa questão gráfica, porque ele se faz aí em capítulos bem curtinhos, tá? Bom, esse livro, a gente pode dizer que ele faz parte de uma trilogia, não que seja uma continuação do outro, né? Você tem Memórias Póstumas, aí sim, o Quincas Borba é uma continuação, mas o Dom Casmurro não. O que então faz desses 3 livros uma trilogia? O ataque à elite do Rio de Janeiro, a crítica à nossa hipocrisia, essa mania nossa de grandeza e, na verdade, essa grande miséria que é o ser humano. Tá? Então, essa coisa pessimista do Machado de Assis faz essas 3 obras uma trilogia, certo? Beleza? Até aqui? Bom, essa obra, gente, ela é realista, como eu já disse para vocês. Realismo é uma escola literária em que você deixa de ler apenas para relaxar e você começa a ler sobre denúncia social. O realismo, ele denuncia, ele critica, mas como ele faz isso? Através da análise psicológica. A personagem, ela é mostrada no pensamento, o que ela pensa. Porque quando você olha o que uma pessoa pensa, você chega à conclusão de que ninguém presta. E essa é a ideia do Machado, tá? Junto com o realismo, começa uma escola também chamada naturalismo, que começa assim como uma característica do realismo e se torna uma escola literária. Então, enquanto o realismo mostra a personagem pensando, e por isso ela não presta, o naturalismo mostra a sujeira, o sexo, tudo aquilo que é patológico e que é fisiológico, certo? Então, a gente tem nesse momento essas 2 escolas literárias que vão retratar aquele momento, que é o momento de crescimento urbano, de segunda revolução industrial. Então, faz surgir, né, esse tipo de movimento. E uma coisa muito importante para a gente, o naturalismo, ele coloca o romance num lugar de defesa de tese científica.
Então, aquilo que era literatura e entretenimento agora é tese. Eu vou defender tese científica. Você leu o Curtiço, vocês devem ter lido, e no Curtiço você tem darwinismo, você tem determinismo, você tem positivismo, você tem essas teorias científico-filosóficas da segunda metade do século XIX. E aí, então, você tem o romance naturalista como um romance de tese. O que o Machado faz? O Machado não é naturalista. O Machado, ele é realista, ele faz crítica social, e nesse livro, Quincas Borba, como continuação do Memórias Póstumas, ele faz uma sátira ao darwinismo social. E aí tem gente que fala, como lá na primeira aula 710 que eu dei, nossa, mas assim, faz tanto tempo já que esse livro tá no vestibular, já enjoou. Pode ser, mas é tão atual esse assunto, se a gente pensar que tem uma galera que diz, vai morrer só velho, né? Não vai morrer a galera saudável durante a pandemia. Então, assim, a ideia é que a gente consiga ver uma obra lá do século XIX e trazer para o nosso momento. É legal você pegar uma referência de um livro e botar numa redação. Quando você vai falar do darwinismo social, do pensamento que a gente tem hoje, você trazer um trecho. Eu acho que você não vai citar o trecho que você não decorou, mas você vai colocar no livro Quincas Borba de Machado, né? Ele já coloca o humanitismo como e aí você mostra como o Machado enxerga essa teoria. Se você está lendo o livro e você fala assim, nossa, mas ele está defendendo o darwinismo social, o humanitismo não é o darwinismo social, e o personagem defende esse ponto. Mas aí você olha, que personagem? O Quincas, mas o Quincas é louco. Então você tem um maluco defendendo uma tese, ou seja, é uma crítica. Vocês perceberam isso? Vocês conseguem enxergar dessa forma? Ele cria a teoria, ele é um maluco. Quem escuta e concorda é o Brás Cubas, do Memórias Póstumas, que é um cara inútil, que nunca trabalhou na vida e que só tem o que tem por herança do pai, porque ele mesmo gosta. Eles se declaram bosta. Tá? Então, no fim das contas, gente, você tem uma sátira ao darwinismo social. Vocês tinham já analisado dessa forma? Crianças? Estão aí? Sim? Sim ou não? Lu, quem concorda com a tese do humanitismo é o Brás Cubas ou o Rubião? Calma, vamos lá. Vamos lá. No Memórias Póstumas, o Quincas ensina a tese para o Brás Cubas. O Brás Cubas é o único ouvinte que confia no Quincas, certo? Eles são amigos. Lá no livro, primeiro ele encontra o Quincas pobre, já tinha estudado com ele na escola. Quando ele estava na escola, o Quincas tinha mania de grandeza, isso já mostra um pouco a loucura dele. Depois, ele rouba o relógio do Brás Cubas quando eles se encontram, e o Quincas tá um mendigo, doidão, e depois ele acaba ficando rico, porque ele recebe uma herança, fica amigo de verdade do Brás Cubas e ensina para ele a filosofia. Então, o Quincas criou o humanitismo e passou para o Brás Cubas, que ouviu e até achou legal. Tá? Ao vencedor das batatas. Já explico melhor. Aí, no livro Quincas Borba, o Quincas ensina a teoria para o Rubião. Entendeu? E o Rubião, ele acaba absorvendo a teoria. No momento, ele acha até o Quincas meio louco, mas ele acaba provando com a própria vida que o Quincas estava certo. Vamos entender isso. Ó, o monetismo diz, como ele explica, é assim, ó. Imagine um campo de batatas, bem resumido assim, só para vocês entenderem. Imagine um campo de batatas. Duas tribos encontram um campo de batatas e passando fome. Se elas lutarem, uma tribo sai vencedora, ao vencedor as batatas, e a outra morre de fome. Foda-se, que viva o forte. Não é isso? É isso que ele explica. Então, o Quincas Borba vai dizer o seguinte, existe um princípio único que explica tudo. Se você venceu porque você se deu bem na vida, foda-se o pobre, porque ao vencedor as batatas, a alegria de um é a tristeza do outro. A tristeza é eliminada para que a felicidade... Vocês entendem isso? Ele fala assim, ele dá um exemplo assim no livro, quando ele está explicando para o Rubião. Vou te contar a história da morte da minha avó. Minha avó estava atravessando a rua, veio um coche, né? Acho que era um cocheiro, e ele atropelou a minha avó. Ele estava com fome e ele era jovem, ele precisava se alimentar no centro da cidade. A minha avó morreu
para que ele se alimentasse. Então, não tem por que chorar a morte da minha avó. Porque um jovem sobrevive, o velho morreu. Ao vencedor, as batatas. Entendeu? Entendi, Lu, obrigada. Bom, para quem já leu o livro, eu vou comentar agora, mas depois vai fazer mais sentido para quem não leu. Quando você começa a ler o livro, você tem o Rubião torcendo pela morte do Quincas para ele herdar tudo que o Quincas tem. Então, no princípio humanitas, eu tô jovem, eu vou herdar ele que morra. O Quincas morreu, ele herdou. De repente, ele começa a ser roubado pelo casal Palha. Ele vai se ferrar na mão do casal Palha. E aí, o que você entende disso? Agora, ele não está mais como o vencedor. O vencedor agora é o Palha, que está usando tudo que ele tem. Agora ele está no lugar de Quincas. O que ele herda, então, do Quincas? A miséria humana. O nosso fim, a loucura. Entenderam? Então, tá no o Brás livro, Cubas ele é... também, né, Lu? Naquele Oi? final do Brás Cubas tem essa coisa da miséria humana Exatamente. também. Exatamente. Exatamente. É pessimista. Ele fala, olha, ainda bem que eu não tive filho, porque eu não passei a posteridade o legado da nossa miséria. Nós somos miseráveis, nós somos egoístas, nós somos preconceituosos. Então é melhor nem ter filho nesse mundo. Aí você pega o Quincas Borba, começa com o cara torcendo pro outro morrer e termina ele completamente louco, igual o Quincas. Então, na verdade, a vida é um ciclo. E uma hora você ganha e outra hora você perde. E a hora que você perde, tudo bem, você já ganhou. É a hora de outro vencer. Ao vencedor, as batatas. É isso aí. Bom, vamos lá então, vou voltar um pouquinho. Ó. Então, é uma obra realista, porque ela parte da análise psicológica. A gente sabe que Dom Casmurro e o Memórias Póstumas está em primeira pessoa, então você tem uma análise psicológica legal, porque você tem o narrador te contando o que passa dentro dele. Aqui você tem um narrador em terceira. Então, mas o narrador está muito bem dentro da cabeça do nosso querido Rubião, que é o personagem principal do livro. Não é o Quincas. O Quincas dá nome ao livro, mas não é personagem principal, porque não é a hora dele ser mais personagem principal. Olha que interessante. O personagem principal é o vencedor, é o que tem a batata. Na história, é o Rubião. Vocês estão entendendo, né, o chance da coisa? Bom, vamos lá. Então, a gente tem aqui a crítica social, como eu já disse a vocês, totalmente dirigida à elite do Rio de Janeiro, a nossa hipocrisia, tá? Sempre usando análise psicológica, porque deixa a obra mais realista, né? O pessimismo, Machado não acredita no ser humano. A ironia, que a gente chama até de ironia machadiana, uma ironia muito discreta. Ele começa, e aí você começa até a confiar nele, assim. Você começa a concordar com ele, depois ele fala, tá vendo como você é babaca, leitor? Ele não diz isso, né? Mas é mais ou menos isso que ele tá dizendo. Olha, você concordando comigo. Você é tão tonto quanto eu, tá? É mais ou menos isso que eu sinto dele. Eu falo assim, que Machado, ele é um espelho. Você lê Memórias Póstumas e você se vê. Ele tá lá falando da moça que é coxa, aí você fala, nossa, que feio. Ele tá dizendo que ele não vai se casar com a moça porque ela é manca, que o físico é mais importante do que quem a pessoa é. E aí ele fala, então, leitor, você que tá achando que eu erro em fazer isso, defenda com sangue a honra de Virgínia, né? É Virgínia? Não, é a Eugênia. Defenda com sangue a honra de Eugênia. É você que nunca julgou ninguém pela aparência física. Então ele faz isso, ele te mostra um personagem babaca, e a hora que você fica tipo, nossa, babaca, ele vem e fala, e aí, leitor, você tá achando muito ruim? Você que nunca fez isso? Você que é tão puro? Que teme pelo destino de Eugênia? É assim que ele fala, não é? Bom, próxima característica, humor. Né? Antigamente as pessoas diziam humor negro. A gente já sabe que não é legal. É legal falar humor maldoso, né? Ele tira sarro da sociedade, do próprio sofrimento, tá? As intertextualidades. Então, a gente sabe que o Machado, ele trabalhou numa tipografia, que ele ficava na parte da impressão das Bíblias, então ele lia muita Bíblia. Então, os livros dele têm muita intertextualidade com a Bíblia, e ele era ateu. Então, para que ele usa tanto a Bíblia? Para ser irônico, para dizer lá no Memórias Póstumas, ele fala assim, e então eu pedia perdão a Deus, e pedia que ele me perdoasse na proporção em que eu perdoo os outros, e aí você pensa, mas eu não perdoo ninguém, então Deus não me perdoa? E aí ele fala, e aí, você que é leitor da Bíblia, você tá ligado
eu sou ateu e tô. Então, para mim, o Machado é irônico o tempo todo, a cada trecho, e ele não ofende a Bíblia quando ele diz isso. Ele não ofende o cristão, ele só está dizendo o cristianismo, né? Ele está dizendo, você que entende tanto do cristianismo, você age de acordo com o livro, seu livro sagrado? Para mim é mais ou menos isso que ele está dizendo, tá? Nas intertextualidades. Aqui no Quincas Borba tem uma intertextualidade com o Corvo, de Edgar Allan Poe. Não lembro se lá no nono ano a gente viu isso. Que ele fala que... é uma hora que ele fica decepcionado e falei, então eu começo a ouvir o Corvo. E aí a gente sabe que eles... o Corvo, de Lenor e tal. Aí você lembra que ele está falando do Edgar Allan Poe. Então fiquem atentos a essa característica. O Enem que curte, não, uma intertextualidade. A metalinguagem, que é quando ele analisa a própria obra. Então, em vários momentos, ele fala para você que o livro está chato ou está cansativo. No Memórias Póstumas, né? Ele fala, o livro chega a ser pulcro, tem certa contração cadavérica, mas o maior defeito do meu livro é tu, leitor. Né? E aqui também tem o capítulo do casamento da Maria Benedita, que ele fala assim, eu vou narrar o casamento da Maria Benedita. Gente, não é exatamente assim, tá? É como eu lembro, como eu consigo explicar. Tia não decorou. Ele fala assim, eu vou narrar, né, o capítulo do casamento da Maria Benedita rapidamente, porque não teve tanta coisa de interessante e tal, beleza? E aí, gente, nessa metalinguagem, põe do lado que eu esqueci de anotar, ele conversa com o leitor, que é a característica, né? Conversa com o leitor, ou leitor incluso. Ele sempre conversa com você, ele sempre te coloca ao lado dele. É um recurso de argumentação. Bom, e a narrativa zigue-zagueante, que é quando ele vai e volta. Então, ele começa, Rubião está rico fumando charuto. Aí, de repente, o Rubião está falando da morte do Quincas, e de repente ele está falando dos empregados que ele tem no Rio, e você fala onde é que ele está, onde é que começou a história, daqui a pouco ele vai quando ele conheceu o Quincas Borba. Beleza? Então, a narrativa do Machado imita o nosso fluxo de consciência, tá? Ele vai e volta. A gente chama isso também de digressão, que é a volta no tempo. A gente chama isso de flashback, tá? Nomezinhos que podem aparecer em alguma alternativa. Bom, as personagens de destaque, então, do livro Quincas Borba. O Quincas Borba é só o filósofo que estava no Memórias Póstumas e que morre e deixa uma ideia, mas quem age aí na história é o Rubião, que era professor, se torna enfermeiro Quincas. O Cristiano Palha com a Sofia, que é o casal oportunista, que vai tirar todo o dinheiro do Rubião. O Carlos Maria, que é um homem que vai ser o amor da Sofia, de forma muito irônica, despertado o desejo. Sofia quer ter Carlos Maria como amante, porque ela entende a devoção do Rubião, mas ela não quer o Rubião, ela só quer a devoção. Quem já leu entendeu o que eu disse, mas eu vou chegar lá. A Maria Benedita, que é a prima da Sofia, e o Camacho, que é um dos amigos do Rubião, e que vai também se aproveitar dele. Aliás, todo mundo vai se aproveitar dele, tá? Porque ele é ingênuo. Vamos para a obra, tá? Eu vou falar agora cada tópico. O que dá tempo de ler, a gente lê. Eu vou seguindo o meu horário para não me perder. O tempo passa rápido nessas aulas, gente. Vocês nem imaginam. Vamos lá, então. Começa a história, o Rubião tá rico. Fumando charuto na sua casa no Rio de Janeiro. E aí ele se lembra da morte do Quincas. Da doença do Quincas e da morte do Quincas. Então ele tá fazendo... Ele tá lá no Rio, ele voltou, vai na Ratanenã e volta lá. Beleza? Ele faz todo um movimento aí, muito legal. Então, começa, ele tá lá rico pensando. O Quincas ficou doente. Quando o Quincas ficou doente, ele foi cuidar do Quincas como enfermeiro. Ele era um professor, eu já vou contar isso que tá lá pra frente, tá? Mas eu já vou contar. Ele era um professor, irmão de uma moça que namorou o Quincas. Só que essa moça morreu e ele acabou ficando amigo do Quincas. Percebendo que o cara não tinha para quem deixar a herança e ficou doente, ele se torna enfermeiro dele. Lógico, com a intenção de receber a herança, tá? E o Quincas deixa ele entender que ele realmente vai receber. Todo mundo em Barbacena, que é onde eles moram, no início aqui o Rubião já tá no Rio, tá? Mas eles moravam em Barbacena. Todo mundo que conhecia em Barbacena, o Quincas e o Rubião, tira sarro do Rubião. Fala, nossa, você é médico de louco, você é babá de louco. E ele fica super ofendido, mas ele desencana porque ele tá focado na herança. Bom, quando o Quincas, então, fica doente, ele tá trabalhando com ele, um dia o médico fala que o Quincas não pode sair de casa. Ele tá muito próximo de morrer. E aí, o Quincas fala que vai viajar para o Rio de Janeiro visitar o amigo Brás Cubas, do outro livro.
E aí o Rubião pensa em avisar o médico, mas ele fala, não vou avisar, porque vai que ele morre mais rápido fazendo a viagem. Lá do Rio de Janeiro, o Quincas manda uma carta para o Rubião, e se comparando a Santo Agostinho, com uma mania de grandeza horrorosa. E aí o Rubião pensa, nossa, coitado, ele está completamente louco. Eu vou contar para o médico, porque ele se sente culpado de ter deixado ele viajar. Só que, ao mesmo tempo, ele pensa, mas se eu mostrar para o médico vai entender que ele está louco. E aí, a hora que sai o testamento, ele vai anular o meu testamento. Então, eu também não posso contar. Eu não sei se vocês já perceberam que aqui tem um movimento de vou ser bom, mas é melhor não. Vou ser bom, mas é melhor não. Ele está sempre em crise. Por que eu estou falando disso? Porque a gente está falando de FUVEST. A gente vai estudar Gregório de Matos Guerra, um livro cheio de contradição, não é? Porque é barroco. Então, galera, conforme a gente vai tendo as aulas do livro, eu vou puxando os livros que a gente já viu. Então, a questão da contradição é bem importante, tá? Que é sempre essa coisa da aparência, da essência. Eu vou ser bom, mas eu não consigo, beleza? Bom, depois da doença, então, do Quincas, depois da viagem dele lá para o Rio de Janeiro, ele fica nessa crise, fala com o médico, melhor não, já foi mesmo, e aí vem a notícia da morte do Quincas. Ele prepara todo o funeral e fica todo feliz esperando a herança. Bom, tem um capítulo que ele conta que, quando ele estava super empolgado com a herança, ele ficou um pouco preocupado, porque ele percebeu que o Quincas amava demais o seu cachorro Quincas. Então, o Quincas tem um cachorro que chama Quincas. Por que ele tem um cachorro que chama Quincas? Porque, segundo ele, uma maneira de não morrer é colocar o seu nome no seu animal, porque ele, se ele for viver mais que você, o seu nome pelo menos continua ali. É uma maneira de se perpetuar, tá? Ele que não teria filhos como o Brás Cubas, tá? Então é isso. Aí ele fica um pouco enciumado com o cachorro, com a história do cachorro, tá? Então, aqui eu já falei, a crise... aqui essa crise que eu já comentei com vocês, a contradição, é a crise sempre entre o coração, que ele fala assim, quero ser feliz, eu quero ser rico, foda-se, ele que morra. E depois ele se sente culpado em desejar a morte. Então, o coração quer ser feliz e a cabeça faz com que ele se sinta mal. Tá? O coração dele é bem maldoso. Bom, outra coisa importante, gente, que aparece aqui, que eu achei, esse ano eu encanei com isso, ele tá lá, então, rico, pensando em tudo isso, e de repente ele lembra que, quando ele estava preparando a casa dele no Rio de Janeiro, para morar na corte, o Cristiano Palha, ele cita o Cristiano Palha, você fala, mas o Cristiano já entrou na história? Ainda não, mas ele te fala dele. E quando ele estava preparando a casa, ele tinha os empregados negros que ele tinha levado de Barbacena para o Rio. E que o Cristiano falou para ele que ele não deveria ter os empregados negros, que ele deveria ter empregados brancos europeus. Aí ele falou, mas por quê, né? Porque é bonito na alta sociedade você mostrar empregados brancos europeus, mostra que você é bem rico. Aí eu marquei a página porque eu achei interessante, porque pode cair alguma coisa, a gente não sabe, né, gente, o que vai cair. Ó, quer ver? O criado esperava teso e sério. Era espanhol. E não foi sem resistência que Rubião aceitou das mãos de Cristiano, por mais que lhe dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas e não queria línguas estrangeiras em casa. O amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. Rubião cedeu com pena. O seu bom pajem, que ele queria pôr na sala como um pedaço da província, nem o pôde deixar na cozinha, onde reinava um francês, Jean. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão percebendo a crítica? Os empregados, pela elite do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX, os empregados são tratados como objetos, como parte do mobiliário, como parte da... Como fala isso? Da mobília da casa. Vocês estão sentindo isso? Vocês percebem? Vocês sentiram a hora que eu li? O empregado colocado aí como objeto, ele ficou muito chateado, ele aceitou, mas ele não pôde mais colocar ali, ele usou bem essa expressão, pôr o seu negro na sala. E nem podia mandar o coitado para a cozinha, porque lá tinha que ter um cozinheiro francês, porque estava na moda ter o cozinheiro francês. Tudo bem? Até aqui? Sentiram aí? Hein, gente? Sim, Lu. Então, vamos lá. Quem está me ajudando falando sim, Lu?
É o Marcos. Ai, Marcos, que saudade de você. Também, Lu. Eu tenho saudade, inclusive, dessa aula do nosso passado. Eu lembro. Eu confundi onde é que estava a batata, lembra? Não lembrava se estava no Nossa, eu lembro. Aí eu fiquei com crise de... Ficou uma aula tentando achar no Brás Cubas e não acharam. Nossa, a gente tem... Nossa, aquela que não aceita, né? Eu tinha que achar. Tava no Quincas, mas estamos aí, né? Estamos no Quincas. Gente, bom, na página 23 e 24 aqui, que eu marquei, para não esquecer de falar para vocês, mas eu já falei, da filosofia do humanitismo, tá bom? E aí, então, depois da morte, ele vai receber a sua herança. Na verdade, a herança ficou para o cachorro. E é engraçado aqui também, porque quando o Quincas morre, ele imediatamente dá o cachorro, porque ele não gosta do cachorro. Ele dá o cachorro para uma parente dele, uma comadre dele, que era pobre. E aí, quando leem o testamento, que está lá que o cachorro recebeu a herança, ele fica desesperado, ele vai buscar o cachorro, e no caminho ele fica tipo, nossa, será que se o cachorro morreu, será que eu recebo a herança? E se o cachorro se perdeu? Ele entra na maior crise da paróquia, com medo de alguém saber, assim, que ele tinha desfeito do cachorro. É bem engraçado. Eu fiz uma comparação. Eu sei que vocês leram a Relíquia, porque a gente escolhe os livros juntos. Eu leio o gato, sabe? Então, eu tô ligada. Vocês leram a Relíquia no segundo, não leram? Leram, né? Bom, na Relíquia, não sei se vocês lembram, e isso caiu já na FUVEST, questãozinha linda. Na Relíquia, o raposo, ele descobre que o inimigo dele é Jesus Cristo, porque ele vai deixar, porque talvez a tia dê a herança para a igreja. E aí ele coloca, de uma forma muito irônica, Jesus Cristo como seu maior inimigo. Vocês lembram disso? Ele fala assim, ele fala assim no livro, e foi isso que caiu na FUVEST do ano, acho que retrasado, ele fala assim, quem é o meu inimigo que eu quero lhe dar uns sopapos? Aí o outro fala, o seu inimigo? O doutor Marguerite, acho. Fala, o seu inimigo é Jesus Cristo. Ele fala, como assim? A sua tia tem intenção de deixar a herança para ele. Então, eu fiz uma comparação, não cai mais a relíquia, mas eu acho que é válido só para a gente linkar um livro no outro. Né? Do mesmo jeito que lá no Essa, o raposo tem em Jesus o seu inimigo, o rubião tem no cachorro, tá? Uma estruturinha parecida aí, hein, gente? Bom, uma intertextualidadezinha. Bom, depois que ele recebe a herança, ele fica numa dúvida. Ele pensa assim, será que eu fico aqui em Barbacena para esfregar na cara de todo mundo que eu sou rico? Ou será que eu vou para o Rio de Janeiro curtir o luxo da corte? E ele escolhe curtir o luxo da corte, beleza? E vai embora de Barbacena. Durante a viagem no trem, ele conhece o casal Cristiano Palha e Sofia. E aí, gente, por ele muito bobo e muito ingênuo, ele começa a contar para os dois que ele ficou rico, que ele está indo morar no Rio de Janeiro. E o Cristiano Palha fala, nossa, coitado esse moço é fácil de enganar. Achei meu potinho de ouro. Ele fala, olha, não conta para ninguém, não. As pessoas são muito oportunistas. Eu serei seu amigo. E a partir de então, o pai vai ajudar ele a achar uma casa no Rio, vai ajudar ele a cuidar das finanças e se torna como a gente chama isso? Um contador de toda a grana do Rubião. E ele vai roubar o Rubião. Tudo, beleza? No começo, um empréstimo pessoal que ele nunca paga. Depois eu conto até por que ele nunca paga. Investimentos que o lucro só vem para ele. E ele vai diminuindo a grana do Rubião. E o Rubião é um cara tonto que gasta com tudo que ele vê na frente, porque ele nunca teve dinheiro e ele fica, tipo assim, gastando à vontade, como se nunca fosse terminar o dinheiro. Ele é muito ingênuo, tá? Bom, eu marquei aqui, gente, só para vocês entenderem a narrativa zigue-zagueante, tá? A hora que você tá lá já no Rio de Janeiro, ele volta lá no capítulo 1 e fala, então, tudo isso, fumando meu charuto, a narrativa zigue-zagueante. Não se esqueçam dessa estrutura. Bom, no Rio de Janeiro, os amigos que bajulam. Marquei a página 45, mas não vai dar tempo nem de ler. É que é assim, ele lá no Rio de Janeiro, e aí os amigos começam a surgir, porque ele é o cara rico. Então os amigos vêm para jantar com ele. Até quando ele não tá, os amigos jantam na casa dele, fumam um charuto, usam a biblioteca dele. Então mostra bastante. Se vocês leram O Espelho, do Machado também, que caía na Unicamp no ano passado, esse ano saiu. Saiu? Saiu. Ou não sei? Saiu sim. O espelho fala disso, né? Que a gente, às vezes, alimenta a alma de fora, que é a alma social. Aquela alma que a gente
Por exemplo, eu sou uma pessoa, daí eu tenho uma... Vou dar um exemplo dele melhor. O Rubião, ele era um cara, professor simples em Barbacena. Foi para o Rio de Janeiro e as pessoas começaram a elogiá-lo por conta do dinheiro, pelas coisas que ele comprava, como ele gastava dinheiro, e ele se empolgou. Então, todo mundo começou a bajular e ele alimentou exatamente essa bajulação. Quando ele perde o dinheiro, os amigos somem da casa dele, ninguém mais visita. E ele percebe, então, que ele se perdeu. Ou seja, ele alimentou somente a alma externa e não a alma interna. Então, esse é o tema do espelho também do Machado de Assis. As obras dele conversam muito entre elas, viu? Tem trechos aqui que você fala, gente, isso é Dom Casmurro, né? Continuando, então. Bom, então isso aqui já falei para vocês. Então, ele foi visto como alguém super fácil de ser enganado, beleza? E aí ele passa a conviver com o casal Palha. O que vai acontecer? Sofia é uma mulher linda. E ele vai ficar encantado com a Sofia. Apaixonado. E aí, gente, tem uma descrição que o narrador faz da Sofia, que para mim é a coisa mais linda do mundo. Ele fala assim dela, ó. Bom, vamos começar assim. O marido dela, ele queria mostrar para as pessoas a sua intimidade, porque ele tinha muito orgulho de ter uma mulher bonita. Então, ele sempre pedia para a Sofia usar decote, olhar para os homens e se insinuar. Olha esse machismo, tá? Então, você tem um marido exibindo a mulher como objeto, tá? Tá claro para vocês? Ah, essa professora foca muito, mais ou menos, no feminino, assim? Às vezes eu falo sim, tá, galera? Isso hoje em dia, graças a Deus, cai bastante. Então, vamos aproveitar a aula aí, tá? Não tem como não falar dessas questões, porque elas estão no livro. Eu sou mulher. Então, vamos lá. A Sofia, gente, então, ela é vista como um objeto. No primeiro momento, ela não gostou. No primeiro momento, ela achou aquilo estranho, ela não gostava. Mas ela se acostumou a desfilar e os homens olharem e ela corresponder os olhares. Mas ela não dava bola para ninguém. Ela gostava do pai, certo? Mas o marido ensinou para ela que mulher se exibe. Então, crianças, o Rubião ficou encanado e tipo assim, nossa, ela tá olhando para mim. Eu acho que eu tenho chance. E aí ele descreve a Sofia assim, ó, o narrador. Imagine que você esteja viajando numa estrada. E aí tem uma pousada para você parar e descansar. Você sabe que a pousada está aberta porque existe uma luz acesa na varanda. Então você para e entra na pousada. E então você descobre que não há vagas. Vocês entenderam? Crianças? Eu preciso muito saber se vocês sentiram o que eu senti. Tudo certo, Lu. Tudo certo, Lu, nós entendemos. Vocês sentiram a beleza disso? Ele compara a Sofia a uma pensão com a luz acesa, ou seja, te convidando a entrar, mas quando você se aproxima, não há vagas. Gente, para mim, o Machado de Assis tem até um momento de silêncio para curtir essa metáfora. Eu fico apaixonada, eu acho a coisa mais linda do mundo. Vocês não acharam? Tipo assim, só eu? Vamos lá, então. Continuando. Bom, então, a Sofia faz uma festa e nessa... Nossa, tem alguém gritando na rua. A Sofia faz uma festa e nessa festa aparece a personagem Dona Tonica. A Dona Tonica, ela é filha do Major Siqueira, ela é solteirona. É uma mulher de seus 30 anos, que o narrador vai dizer que ela tem o leito branco, a cama sempre arrumada para o marido que nunca vem. E ele tira muito sarro, o narrador, da Dona Tonica, porque era cômico ser solteirona no século XIX. Beleza? Absurdo, né? Mas beleza. E aí, então, a Dona Tonica tá na festa e é ela quem vai perceber os olhares do Rubião para a Sofia e que a Sofia corresponde ao olhar pro Rubião. E ela vai ficar puta da vida, que ela fala, ela já tem o marido e agora ela vai ter também o amante. E eu sem ninguém, tá? A Tonica e o Siqueira estão na festa porque o Palha e a Sofia recebem uma sociedade ali na casa deles, nas festas, mas isso vai mudar. Por quê? Conforme a amizade com o Rubião vai acontecendo, eles vão ficando mais ricos. E aí eles vão melhorando o nível dos convidados. E eles vão considerar o Siqueira e a Tonica, tipo assim, sem importância, beleza? Mas nesse primeiro momento, a Tonica vai sentir muita raiva. O Rubião convida a Sofia para dar uma volta depois do jantar. No jardim, conversando, de braço dado, tipo amigo.
E aí ele se declara para a Sofia, e a Sofia, tipo, se assusta e fala, não! E aí ele aperta o braço dela, ele força a barra. Então a gente vê ali uma cena bem abusiva. Eu coloquei bastante exclamação, porque é pesada essa parte. Enfim. Ai, gente, eu não vou conseguir aqui achar exatamente onde eu grifei. Bom, eu não achei exatamente. Oh, meu Deus. Ele segura o braço dela, ele aperta ela e ela Lu, fica tipo assim. Oi? tá mais ou menos no capítulo 40, 39. É 39, mas é que eu anotei o capítulo e eu não anotei a parte que ele aperta o braço dela. E eu não tenho tempo de procurar. Que ele fica tipo. Aqui, ó. Sofia que não sabia que fizesse. Trouxeram ao colo um pombinho manso e quieto. E sai um gavião adunco e faminto. Ela descreve ele como um gavião adunco e faminto. Tipo, aperta o braço dela e ela fica, tipo, nervosa. Aí o que acontece? Chega o Major Siqueira e vê a cena. Gente, ele trata com a maior naturalidade, porque era natural as pessoas traírem no século XIX. As pessoas tinham amantes e ele finge que não viu. Normal a Sofia ser amante do melhor amigo do marido. E aí, galera, ela começa a tratar o Major Siqueira super bem. E ela não era assim com o Siqueira. E ela fica, tipo, bajulando, puxando o saco do Siqueira, porque ela tem medo do Siqueira contar pro marido. Aí você fala, mas por que ela tá com medo se o cara que apertou o braço dela e ela não tava dando bola pro cara? Porque na nossa sociedade, a mulher é culpada de uma cena de abuso. Faz sentido para vocês ou não? Até vou tomar água. Infelizmente faz. Pois é. Aí, meu material, eu tenho um material um pouco emocional, não sei se vocês perceberam, né? O pessoal de Botucatu já está acostumado comigo aqui, ó. Sofia, um monte de exclamação, tipo assim, olha essa parte que é pesada, tá? Quando vocês forem estudar pelo material aqui, tá? Ela se culpa. Tipo assim, Eu amei, Lu. Você gostou do meu material? Tá super. Adorei. Quem que tá falando comigo agora? É a Luísa. A Luísa do Jaú? Sim, eu sou do terceiro. Tá. Gente, então é isso, tá? Eu tenho um material emocional, porque eu sou muito emocional, tá bom? Então é isso. Daí, então, a Sofia se culpa. Aí, gente, dá uma pausa, porque daí vai todo mundo pra casa. A Tônica dorme morrendo de raiva porque ela perdeu o moço pra casar. O Rubião dorme com vergonha do que ele fez. E a Sofia, irritadíssima com a questão de ter apertado o braço dela. Bom, o Rubião, gente, não sei se voltando pra casa ou em outro dia, ele se lembra que no passado ele tinha ido viajar para o Rio de Janeiro e ele viu as pessoas indo assistir numa praça pública um negro ser executado, porque ele tinha feito alguma coisa errada. E aí ele dá uma filosofada típica de Machado, para a narrativa e viaja, que ele fala assim, olha que interessante, as pessoas corriam para ver o negro ser enforcado em praça pública por causa de algo que ele fez. Só que essas pessoas que corriam para ver, é tão maldosa a vontade de ver o outro se ferrar, que elas acabam fazendo pior do que o negro que estava sendo enforcado. Então, ele filosofa um pouco nessa nossa vontade de ver o outro se ferrar, que chega a ser pior do que a punição do outro. Deu para entender? É legal, né? Ô Lu, só uma dúvida. O narrador é onisciente? É onisciente. Ele está no pensamento das personagens. Característica do realismo, isso. O tempo todo ali dentro do pensamento. E indo e voltando para você, te mostrando exatamente como é o pensamento. Ele tá voltando, ele deu em cima da Sofia, apertou o braço dela, sai de lá, no caminho ele lembra, nossa, uma vez eu passei por aqui e tinha um negro sendo enforcado e as pessoas, nossa, como as pessoas são sádicas, não? Aí ele chega em casa, entendeu? É isso. Deu para sentir? Beleza. Como funciona? Sim. É isso, galera. É exatamente a nossa consciência, exatamente como a gente faz, né? Bom, eu brinco que é igual minha aula, quem já teve aula
sabe? Eu tô lá falando disso, e daí eu falo e entro nisso da pessoa ser punida, vou parar no mundo história, viagem, a pessoa fala, onde eu tava? Agora eu tenho o materialzinho aqui nas aulas online, daí eu tenho que seguir um roteiro, eu não fujo tanto. Mas eu fugi, adorava viajar. Faz parte, né, gente? É vida isso. Nossa mente é o tempo todo viajando. Você tá ali assistindo, você começa a pensar, falou de amor. Você lembra do teu último fora, aí você entra na depressão, pensa no fora. Foi lá no fora que você falou, nossa, onde ela tá na matéria? Você viajou. É isso mesmo. Bom, a Sofia, depois de muito pensar, acaba contando pro Cristiano o que aconteceu. Achando que o marido vai ficar super nervoso com o Rubião, e ele diz, Sofia, pelo amor de Deus, não posso fazer nada. Porque ela fala pra ele. Ele fala, o que você espere que eu faça? Ela fala, fecha as portas para ele. Fala, como é que eu vou fechar as portas se a gente depende dele? Se tudo que a gente tem hoje vem dele? Então, aguenta, minha filha. Então, gente, aqui você vai perceber o seguinte, Sofia é produto. Ela já era um produto na vitrine do marido, Palha. Agora, ela é exatamente a grana. Então, o Rubião tem o direito de apertar o braço dela, porque é ele quem sustenta a vida dela. E as nossas relações são todas baseadas nessa troca, infelizmente. Alguém te faz um favor relacionado a dinheiro e você é grato a ele de um jeito exagerado. Porque é o dinheiro que manipula todas as nossas relações. É sobre isso que o Machado está falando, gente. Uma pessoa cuida de você doente e depois ela te empresta dinheiro. A tendência do ser humano é ficar mais grato ao dinheiro que ela deu. Você fala, nossa, ela me deu tudo isso de dinheiro, do que ela ter cuidado de você doente, que seria o tempo dela que ela gastou com você. Mais ou menos, entenderam? Faz sentido? Tem uma parte assim no Quincas Borba, né? Que o Rubião vai até a casa de um amigo dele que tá doente, dá o dinheiro para a mãe desse doente e ela quase deita no chão e chora na frente dele. No Memórias? Não, no Quincas. Quem que dá o dinheiro? Quem? Ah! O Rubião. Não, peraí. Nossa, eu não lembrei dessa parte. Eu lembrei da parte que ele ajuda o menino que não morre atropelado lá, sabe? Sei. Esse eu não lembrei. Mas é isso. O Machado, ele tem essa tendência a mostrar que a gente é muito grato à questão do dinheiro e que outras coisas a gente nem é tão grato, mas dinheiro, uau! Bom, vamos lá. Bom, o Rubião, depois do que acontece, ele fica envergonhado. Aí ele fala pro Palha que ele tá pensando... Ele para de ir na casa do Palha. Aí o Palha procura por ele e ele fala, olha, na verdade, eu tô pensando em ir pra Barbacena. E o Palha fica desesperado, porque ele é a mina de ouro dele, como é que ele vai pra Barbacena, certo? Bom, no meio disso, tem a história do Camacho, que o Camacho, ele abre um jornal. E aí ele vai lá no amigo dele, no Rubião, e ele pensa ele tá pedindo assinatura dos amigos. Aí ele percebe que o Rubião é tonto, tá te enganar. Ele fala, viu, você quer assinatura? Eu assino o seu jornal. Ele fala, não, eu queria que você fosse meu sócio. E aí o Rubião vai investir também no jornal do Camacho, tá? Bom, a Maria Benedita, gente, ela é a prima da Sofia. Ela mora com a mãe num sítio. Só, deixa eu ver até meio-dia quanto falta. Falta pouco pro meio-dia, gente. Vai dar tempo, vai. A Maria Benedita, ela vai passar um tempo na casa da Sofia, no Rio de Janeiro. A mãe fica super enciumada, porque, na verdade, a mãe abusa muito da menina. Abusa no sentido de muito ciúme, muito possessiva. Aí o Machado conta assim pro narrador, né? Conta assim pra gente. Que ela era casada e o marido mimava muito ela. Então, ela põe sobre a filha toda essa necessidade de mimo que ela tem. Então, ela cria na menina uma personalidade de culpa. Gente, o Machado é muito moderno. Porque lá na frente, quando a Maria Benedita se casa com o Carlos Maria, e o Carlos Maria não gosta dela, ela aceita, ela fala, eu não sou feliz, ele não me ama, mas eu sou grata porque ele me deu um casamento. E ela aceita ser maltratada pelo marido. Por quê? Ela só conhece isso na vida. Se ela não conhece amor, ela nem sabe o que é. Ela aceita, tá? Olha o Machado, super atual nas nossas teses psicológicas de hoje. Bom, tinha Freud na época, né, gente? Bom, indo mais rápido agora, porque a gente tem pouco tempo. O Carlos Maria aparece na história, a Sofia vai ficar muito encantada com ele e ele com ela. O Rubião começa a pirar de ciúmes. Agora eu vou tentar um pouco mais rápido. O Rubião começa a sentir muitos ciúmes, tá? E a Sofia, para tirar o Rubião de cima dela, e a Maria Benedita, a mãe morre, ela vem morar com a Sofia, ela começa a propor aí um casamento entre a Maria Benedita e o Rubião.
O Palha vai lá e fala pro Rubião, viu? A Sofia quer casar com a Maria Benedita. Porque foi a Sofia, lógico que ele vai falar, claro. Só que é muito engraçado, eu marquei a página aqui, porque eu ia ler, mas não vai dar tempo. Mas eu conto, relaxa. Caso eu precise da página, tá, gente? Mas tá dando pra contar. Ele não pensa na noiva, ele só pensa no casamento. Ele fica imaginando o casamento, a igreja, a pompa toda, a festa, quem seria convidado e tal, e ele nem pensa na noiva. Então, essa é outra crítica, essa coisa nossa de, às vezes, pensar mais no casamento como algo social e não como algo de amor e tal. Bom, o Rubião, que maltrata, chuta o cachorro, que dá nervoso na hora que a gente está lendo, no momento ele pensa que o Rubião seja... Que o Rubião não, que o Quincas Cachorro seja o filósofo, porque ele pensa, bom, se ele pôs o nome para continuar no cachorro, e se ele continuou? Então aqui ele já começa a dar sinais de que ele não está ficando bem. E aí ele começa a tratar bem o cachorro, porque ele vê o filósofo no cachorro. E tem essa coisa também de, se eu sou vigiado, eu mostro que eu sou bonzinho. Né? Enquanto ele achava que o cachorro era só um cachorro, ele chutava. Quando ele pensa, será que o filósofo está aí e que eu devo todo o meu dinheiro a ele trata o cachorro bem. Bom, e tem um momento em que ele fica meio entediado da vida rica, mas aí logo ele fala, não, na verdade eu tô adorando ser rico. Ele sente, desculpa, ele sente saudade da vida pobre em Barbacena. Outra questão engraçada, eu vou contar rápido, depois vocês leem o material aqui. É um cocheiro, que ele tá indo para casa, acho que da Sofia, e o cocheiro conta uma história que pode ter sido inventada pelo cocheiro, não significa que é real. Isso vai lembrar Bernardo Carvalho na próxima aula. O cocheiro fala assim para ele que uma vez ele deu carona para um homem que ia encontrar sua amante na costureira. Ele encana que esse homem é o Carlos Maria e quem vai para a costureira é a Sofia. Ele vai chegar a perguntar para a costureira da Sofia onde ela mora. Ele vai pirar, ele vai sentir muita raiva da Sofia. Vai ter um bilhete também, porque ele recebe um bilhete da Sofia, porque ela pede ajuda para uma epidemia que está acontecendo lá no Alagoas e ela pede ajuda de homens ricos para dar dinheiro, para doar dinheiro para Alagoas, junto com a Fernanda, que é uma amiga que vai trabalhar nisso com ela. E ela manda um bilhete para o Rubião e ela manda também para o Carlos Maria. E o Rubião entende que aquele bilhete é um bilhete de amor para o Carlos Maria, porque cai no chão da casa dele. Ele pega o bilhete, ele não lê, mas ele guarda aquilo e joga na cara da Sofia. Fala, olha, eu tenho uma carta que você mandou para o Carlos Maria. Olha o ciúme, gente, isso lembra muito o Bentinho, do Dom Casmurro. Aí ele fala, olha aqui o bilhete. Ela fala, viu, mas esse bilhete é o mesmo que eu mandei para você, é sobre a comitiva do Alagoas. Aí ele fala, não é não, você é amante dele, e ela fica se explicando. Agora vamos lá, por que ela se explica? Porque ela se sente comprada. Ela não é mulher dele, ela não deve satisfação para ele, mas ela é o objeto. Ela não pode magoar o Rubião, porque senão eles perdem a fonte de renda deles. Tá? Aí eu falei aqui da metalinguagem que eu já expliquei para vocês, do casamento da Maria Benedita. A Juliana, que é a prima do Carlos Maria, ajuda o Carlos Maria a se casar com a Maria Benedita, porque ela percebe que a menina gosta dele, não do Rubião. E quando o Rubião sabe disso, ele vai ficar super feliz, porque ele pensa assim, nossa, então, se o Carlos Maria tá namorando a Maria Benedita, ele foi encontrar na costureira a Maria Benedita e não a Sofia. Aí você fala, gente, que viagem, porque essa história pode nem ser real, certo? Aí vem um capítulo que eu acho muito engraçado, que ele fala das catástrofes úteis e necessárias. Tipo assim, ele fala que ele conheceu a Juliana. É Juliana, não é Fernanda, gente. É Fernanda, a personagem. Ele fala que ele conheceu a Fernanda, ou melhor, a Fernanda conheceu a Sofia porque as duas estavam na comitiva do Alagoas. Então ele fala que catástrofe útil para mim essa epidemia no Alagoas, porque dessa forma eu salvo o meu relacionamento. Ou seja, a Fernanda casa o Carlos Maria com a Maria Benedita. E ela conheceu a Maria Benedita por conta da história do Alagoas. Então foi muito bom ter epidemia, porque ele deixou a Sofia sozinha para ele. Só que a gente pensa, mas a Sofia não tá sozinha para ele. A Sofia é casada com o Palha. Ele não enxerga isso, certo? Ele entende que a Sofia é dele. Da mesma forma que o Palha enxerga o dinheiro como dele. Quando a Sofia pede dinheiro para a comitiva do Alagoas, para o Rubião dá o dinheiro para a Sofia. O Palha fica bravo, ele fala, você não devia ter pedido para ele, porque ele está gastando o dinheiro, que é meu. Então, para o Palha, o dinheiro que o Rubião gasta, ele fica muito bravo, porque é dele.
Da mesma forma que Sofia é do Rubião. Entenderam? Bom, o Rubião vai encontrar uma Major Siqueira na rua, que vai reclamar que os palha não dão mais bola para ele, porque eles estão muito ricos. Mostra também, assim, na continuação aí, os gastos desnecessários dele, ele começa a gastar pra caramba. A Sofia se sente culpada por não corresponder a tanto amor do Rubião, beleza? E é engraçado, porque aqui, ó, vou até pular pra cá, a Sofia, ela gostaria de ter esse amor, mas ela não queria que fosse com ele, ela gostaria que fosse com o Carlos Maria. Então ela vai ficar muito brava quando a Maria Benedita casa com o Carlos Maria, porque ela gosta do Carlos Maria. Ela não vai nem despedir deles que estão indo viajar em lua de mel para a Europa. Ela fica puta da vida, tá? Bom, o Rubião vai fazer a barba e vai achar que é Napoleão, e vai ter uma crise, vai pirar. E depois disso ele vai até a casa da Sofia, ela tá saindo lá no coche dela, o cocheiro tá em cima, ela tá dentro do carro, ele entra ali com ela, e aí ele começa a falar do amor deles como se ela correspondesse. E ela fica tipo, meu Deus, eu não tenho nada com ele. E ele começa a falar super alto. Ela tem medo até que o cocheiro escute. E ela percebe que ele tá completamente louco, certo? Aí eu anotei isso aqui que eu acho muito legal também, né? Que o Rubião, ele acende na Sofia a vontade de trair. Porque ela fala, gente, que homem apaixonado por mim. Pena que não é o Carlos Maria, pena que é ele, tá? A Fernanda começa a pressionar o Palha para cuidar do Rubião, que tá completamente louco. O médico desconfia da Fernanda, fala, sabe que ela tem um caso com ele? Por que ela tá preocupada? E ela se dá super bem com o marido. Então mostra, na verdade, que ninguém acredita em ninguém, que ninguém presta, tudo isso, tá? Bom, aqui eu já falei para vocês que a Maria Benedita é infeliz, mas ela aceita. O Rubião vai visitar o Major Siqueira Pira, tem um acesso de Napoleão. A Tonica tá super feliz porque ela tá de casamento marcado, o marido morre na véspera, o futuro marido morre na véspera, ou seja, ela não se casa. O Major fala pro Rubião ir embora da casa dele, trata ele muito mal. Na rua ele passa, as crianças humilham, xingam ele, e uma mãe vai até rir do filho zoando o louco na rua, que mostra essa questão de educação. E aí o pai da criança fala, viu, esse moço, um dia ele salvou nosso filho de ser atropelado, é aquele que saiu até no jornal. Ela fala, ai, meu Deus, eu não devia ter deixado, então mostra assim, você pode zoar o louco alheio, mas o seu louco você não zoa, né? Ai, gente, dá pra falar tanta coisa, eu ficaria aqui umas boas aulas, viu? Mas aqui não dá tempo, a gente tem que ir um pouco mais rápido, né? Bom, ele vai pro manicômio, a Fernanda e a Sofia visitam ele no manicômio, e aí ele pede para elas levarem um cachorro. O cachorro tá na casa, super maltratado pelos empregados, pelo cara que trabalha lá. O cachorro tá com fome, tá magro, tá com sarna. Aí elas ficam com pena do cachorro e a gente vê o Rubião no cachorro, agora não Quincas, mas eu vejo o Rubião. E aí elas levam o cachorro para ele. E aí o Palha vai visitar o Rubião e ele pede dinheiro emprestado. A gente sabe para quê? Por que ele precisaria de dinheiro num hospício? Ele foge, né? O Palha sabe por quê. Mas ele acha bom. Ele já não tem mais dinheiro. Quem tem dinheiro é o Palha. Aí o Palha empresta o dinheiro e ele foge do manicômio. Ele pega um ônibus e volta para Barbacena. Então, ao final do livro, ele entra em Barbacena e ele chega na entrada da igreja, começa a chover, ele olha para o céu estrelado e ele acha que são luzes para ele. E daí ele se imagina entrando na igreja, mas não, ele toma uma puta chuva, ele tem febre, ele delira, ele tá completamente louco. E aí umas pessoas de manhã olham lá, vem ele com aquele cachorro do lado, mendigo, mas aquela antiga comadre que tinha, pega o cachorro, fala, gente, esse é o Rubião. Falam, deixa ele aí, morrer aí mesmo. Ele fala, não, vou levar ele pra minha casa, e ele morre na casa dela. E é muito bonito esse capítulo, porque ele diz assim, o narrador, que ele não era o Rubião morrendo, mas era o rei abdicando do trono, então ele tira a sua coroa, né? É assim que ele descreve a morte dele. E aí, no último capítulo, ele descreve a morte do cachorro. Morreu alguns dias depois, e ele fala assim, que por que então que ele colocou a morte do cachorro no fim? Será que para dizer que o cachorro seria o personagem principal dessa história? Quem seria então o personagem? O Quincas, filósofo, ou o Quincas, cachorro? E aí ele diz assim, na verdade não importa, né? Porque é tudo a mesma coisa. A vitória de um e o sofrimento do outro acaba sendo uma coisa só, porque o que importa é a vitória sempre. E aí ele diz assim que se você tem lágrimas, leitor, chora. E se você tem riso, rite. Porque é isso.
né? O cruzeiro que a Sofia nunca quis fitar, né? Que o Rubião falava, olha para o céu, olha para o cruzeiro, para pensar em mim. Ele está lá, em cima, para a gente não conseguir, para não discernir a lágrima e o riso dos homens. E acaba esse livro simplesmente maravilhoso. Essa análise que eu coloquei no final, eu acho que eu falei tudo enquanto ele explicava, o narrador, as relações sociais, os temas, a intertextualidade com memórias póstumas, beleza? E aqui um trechinho que ele fala do Quincas Borba. Certo, gente? Beleza? Um gole de água, que a gente vai começar o outro. Ficou bem explicadinho? Todo mundo entendeu numa boa? Sim, Lu, tudo certo. Sim, Lu, ficou tudo certo. Sim, Lu. Gente, vocês leram o 9 Noites do Bernardo Carvalho? Eu ainda não li. Assim, Eu quem também leu... ainda não li. Ainda não. A hora que vocês forem ler, vai esclarecer melhor. Não é um livro fácil. Ele é pequenininho, mas ele... Olha, vocês vão ver só. Deixa eu pôr o comecinho. Na hora que acabar a aula, eu mando esse material para vocês, tá bom? Gente, vamos lá, então. O 9 Noites, do Bernardo Carvalho. Agora a gente tem 35 minutos, vai dar certo. O Bernardo Carvalho, galera, ele está vivo, então é um escritor atual, certo? Ele nasceu em 1960, no Rio de Janeiro, e ele foi correspondente da Folha de São Paulo em Paris e Nova York. Então, é um cara bem atual pra gente, certo? Bom, esse livro, ele é um romance-reportagem ou um romance policial. Vamos entender isso. O livro vai partir de uma história real, de algo que aconteceu. Um antropólogo norte-americano, que se chamava Buell Quinn, ele veio aqui para o Brasil e ficou numa aldeia indígena no Tocantins, certo? Isso é real, isso aconteceu, gente. Quando ele estava aqui, ninguém sabe por quê. Nos últimos dias dele na aldeia, voltando já para a cidade, ele se matou. Ele se cortou na frente de 2 índios e se enforcou. Os índios fugiram super assustados. Isso aconteceu, tá? Então, quando você começa esse livro, sabendo que o escritor é um jornalista, sabendo que teve essa história do Buell Quinn, você fala, tá, ele vai fazer uma reportagem aí sobre o antropólogo que se matou. Só que, na verdade, ele é um romance, porque ele é da literatura, ele é ficção. Então, você vai perceber que ele tem uma mistura de ficção com realidade. Isso te faz lembrar, por exemplo, do livro O Mayombe, né, que a gente lê, que é um romance-reportagem, que fala lá dos guerrilheiros, do MPLA, na floresta do Mayombe, na África. Lembra, só que vai ter algumas surpresas aqui, que daí a gente se afasta bastante do Mayombe. Então, o ponto de partida é a morte do Buell Quinn, antropólogo americano que se matou no Brasil, certo? Até aqui, beleza, o tema? Beleza, né? Vamos lá, então. Nesse livro, você tem 2 narradores. Você tem um narrador que se apresenta através de cartas, que é o Manuel Perna. Esse cara, ele conviveu 9 noites com o Buell Quinn, antes do Buell Quinn morrer. E esse narrador, quando vocês forem ler, ele é o que está em itálico. Então, sempre que aparecer em itálico, você está com o Manuel Perna falando com você, certo? Ele te escreve 9 noites de cartas testamento, e ele vai descrevendo sobre o Buell Quinn, quem ele era, como ele estava quando ele chegou, o que ele pensava e coisas que ele disse para o Manuel Perna. Beleza. Esse é o narrador, parece que alguém encontrou essas cartas, e tá aí essa narrativa do Manuel Perna, as 9 noites. Tá. Só que tem um outro narrador, que aparece, que para mim é o Bernardo Carvalho, que seria um jornalista
que achou as cartas do Manuel Perna, então tem a visão do Manuel Perna e o comentário do jornalista a respeito do que o Manuel Perna falou. Certo até aqui? Então você vai ter alternância de narradores. Isso também lembra Mayombe, tá? Eu não sei se vocês leram, eu tô citando assim, mas tem uma alternância de narradores. Bom, vamos lá então. Uma coisa super importante antes de entrar no enredo. O que motivou o suicídio do Gilpin? Por que que esse cara se matou? Isso é muito importante e é isso que vai do começo ao fim dessa narrativa. Já vou adiantar para vocês que vocês não vão conseguir resolver nada, vocês não vão descobrir nada, vocês vão dormir frustrados hoje, tá? Então, assim, para vocês entenderem mais ou menos, então começa assim, o Manuel Perna começa a carta falando assim, para quando você vier, e fala do Gilpin. Aí você fala assim, para quem ele mandou essa carta? Não sei. Ele mandou para alguém. Pode ser para o nosso repórter, que nem tinha nascido na época. Pode ser para a gente, que vai ler um dia. Não sei. Mas começa assim. Aí o Manuel Perna começa a falar assim, olha, falaram assim que o Gilpin morreu, por exemplo, porque ele talvez estivesse com problema de dinheiro. Eu vou falar de algumas coisas que ele fala na carta, eu não coloquei aqui. Aqui eu coloquei os tópicos mais importantes do bagulho, tá? Então, estou dando exemplos de coisas que ele fala. Ele fala assim, será que ele estava com problema financeiro? Falaram que ele estava com problema financeiro. Aí entra o narrador, repórter, e fala assim, ele não tinha problema financeiro, porque eu descobri, conversando, que ele tinha muito dinheiro, e quando ele levava os amigos para jantar, através de muita pesquisa que ele fez, ele descobre que ele pagava sempre restaurantes caros, mas que ele era um homem muito simples. Ah, então será que a irmã dele estava tentando tirar dinheiro dele, porque ela manda algumas cartas? Ele nem responde a irmã, ele responde o cunhado. Não também, porque a irmã, quando ela recebe uma parte da herança, uma parte ficou para as pesquisas, a outra parte ficou para a irmã doou também para a pesquisa, então a irmã também não estava pressionando. Será que ele tinha uma amante, teve um filho, que é o filho que vai aparecer lá no final da história, que talvez seja dele ou não? Também não. O Manuel Perna fala disso e o repórter desmente. Aí você fala, então, por que que o cara se matou? Amante não é? Vamos lá para alguns motivos que vão sustentar a narrativa do nosso repórter, tá? Do nosso narrador-repórter. Bom, seria muito chocante a transferência de um norte-americano para uma floresta brasileira? Será que o choque cultural de sair dos Estados Unidos e vir parar no meio do Tocantins, na aldeia dos índios Craô, tem uma outra aldeia também que ele vai, será que isso não mexeu com ele? Aí você fala assim, ué, mas choca tanto assim? Aí você vai lembrar que você leu comigo no 9º ano a Iracema do José de Alencar. Lá, olha só como é bom ter lido tudo isso, gente. Você tem a visão indianista do José de Alencar. Romantismo, idealização, índio europeizado, forte, bonito, valente. Mas o índio aqui não é descrito dessa forma. Então, aquele índio não chocou o Martinho lá na Iracema, não chocou. Mas o índio que o norte-americano encontrou, será que ele era assim? Não. Ele descreve como oportunistas, mentirosos, ladrões. Aí você fala, opa, pesado esse livro? Faz a gente questionar. Você quer ter uma visão do índio que o José de Alencar te passou no século XIX, ou você quer olhar para a realidade dele e respeitar essa cultura? Entenderam uma discussão que se levanta na leitura? Você respeita mesmo a cultura indígena? Ou você idealiza e romantiza? Você aceita que seja dessa forma? Vocês estão entendendo, mais ou menos? O que é a verdadeira democracia? Aceitar a cultura do outro. Então, esse livro mexeu comigo porque ele, exatamente, a hora que você lê, você fala, nossa, que pesado. Pesado ou diferente? Você está entendendo? Ô, Lu, Oi. tem uma pergunta no chat aqui. Lê pra mim? Peraí. A pessoa disse que não entendeu a parte da esposa, se no fim ele é casado ou não. Não se sabe. A gente não sabe nada. Olha que vocês não vão entender nada, na verdade. Olha que delícia. Eu tô dando aula de um livro que eu falo assim, não, gente, vocês não vão entender. Não vai entender nada, vocês não vão entender nada. Olha que delícia. Não dá pra saber. Mas assim, ele... Mas ele tem o filho mesmo. O filho é, tipo, sabido. Ou não, também? Não, nada. Você vai chegar no final e você vai achar...
triste. Calma, que eu já vou ferrar a sua cabeça. Espera mais um pouquinho. Que hora que eu chegar no final, você vai falar, droga, entendeu? Calma, deixa eu chocar vocês. Mas nem o filho você sabe se existe, se é, se não é, quem é. Não tem como saber. Nem se teve história com, sabe? Não tem. É muito louco o negócio. Gente, vamos lá. Mais uma coisa, além do choque cultural. O cara se matou, gente, em 1939, tá? 1939. A gente tem o governo Vargas. E aí, galera, ele escreve aqui, o Manuel Perna, contando sobre o Buell Quinn, que ele temia o governo Vargas, ele espionava o trabalho dos cientistas norte-americanos aqui. Eles não aceitavam muitos cientistas, então eles ficavam, tipo, olhando. As cartas que ele mandava para a orientadora dele eram todas abertas. Aí ele cita até uma outra cientista que estudou o candomblé no Brasil e que ela foi super investigada, porque não podia. Então, assim, tem essa questão também do governo brasileiro não aceitar os cientistas no Brasil, tá? Outra questão, esses cientistas que estavam aqui, do Orcunha 1, eles estavam em contato com os intelectuais que eram perseguidos pelo governo Vargas. Então, você tem, tipo assim, Graciliano Ramos, que foi preso na época, Olga Benário, que morreu. Então, assim, tem esse temor também a respeito do governo, tá? Em cima do trabalho deles, estudando os índios, a fauna, a flora, beleza? Então, isso aqui também é legal da gente pensar. São tópicos importantes, tá, gente? Então, assim, o contexto é muito importante. Lembre, então, porque pode cair alguma coisa até numa questão de história mesmo, que é o retrato do governo Vargas em cima dos cientistas na época. Beleza? Bom, agora eu vou para o enredo. Na verdade, eu contei bastante coisa do enredo, mas agora eu vou fazer de um jeito que vocês vão entender. Aquilo lá são as questões importantes e ele constrói a narrativa dele em cima daquilo. Ele descarta a amante, o filho, ele descarta a irmã, o cunhado, ele descarta tudo. Ele as ações sobre ele, que eu já falei para vocês, Professor. O suicídio aos 27 anos e... Oi. Tá travando. Não sei se foi só para mim. Travou, Lu. Travada, Travou mas uns 10 segundos. Você parou Vocês quando perderam estava muita falando coisa? que descarta o cunhado. Acho que Eu não ouvi essa entendi. parte. Aqui, informação sobre o antropólogo. Acho que antes. Travou quando você estava falando as teses que ele descarta. Ah, tá. Então ele descartou aquelas teses meio que ele fala que são até as fofocas da época. Agora tá de boa? Agora sim, Lu. Então vamos. Aí, então, ele descartou e ele fica com essas teses aqui, é a partir daqui que a gente vai. Então, começa com a carta do Manuel Perna, que a gente não sabe para quem é, falando das questões e sendo descartadas pelo nosso repórter. Bom, aí, isso aqui, ó. Tudo que eu falei lá, ó, o jornalista investiga as causas e não chega a nenhuma conclusão. Até aqui, beleza, né? Vocês entenderam até aqui bonitinho? Sim. Tá, aqui eu marquei umas páginas, assim, só para eu ler para vocês, mas eu acho que nem precisa, que eu acho que eu expliquei bem, né? Aqui, ó, o Estado Novo dos Pesquisadores, como o Estado Novo tratava os pesquisadores, que foi isso que eu falei para vocês. Os costumes dos índios, é bem forte essa parte, vocês não estão ligados, porque fala assim, ó, eu não vou ler, eu vou só comentar com vocês, tipo assim, ó, que eu não vou ler, tô pegando a página, só para não ler. Essa é a Luciana. Tá, que os índios, eles tinham muitos problemas relacionados a adultério e a sexo, tinha muito estupro, tinha muito abuso dos maiores com os menores, como tinha pouca mulher na aldeia, o sexo era muito feito entre os homens mais velhos com meninos adolescentes. Cadê?
Fala também que eles enxergavam a morte como um bem, tanto que uma vez o Boelquim ficou doente e eles falaram eles perguntaram se ele queria que matasse ele para ele ficar bem. Ele ficou tipo assustado. O Boelquim fala disso como coragem e o Manuel Perna fala: você fala coragem, mas eu só escuto medo, beleza? Que mais? Ele fala também que eles eram ladrões, porque eles roubavam as coisas que ele tinha. E, gente, você já vai entender melhor. Vai confundir ainda. Eu não vou falar ainda. Bom, isso aqui, tá. Essa que eu já falei, né? Estão entre as obras do E assusta quando perguntam se quer que mate? É o O antropólogo? Boelquim. Ah, beleza. Só que eu vou ferrar a vida de vocês mais um pouquinho, peraí. É tão gostoso isso. Peraí. Aqui, ó, morte como libertação, que os índios ensinavam isso. Então, será que ele se matou por conta disso? Será que ele acreditou que a morte fosse uma libertação mesmo? Aí tem uma tese também que fala assim, que talvez ele soubesse porque tem umas brigas na tribo. Eles disputam, tipo, ele chega, daí ele é pintado de genipapo, ele tem que passar por vários rituais que ele não gosta, ele é obrigado. E aí ele meio que entra em crise com alguns índios, o Manuel Perna, fala assim, será que ele tinha medo de ser morto? E aí culparem índios inocentes, então ele teria se matado para não ser morto. Até isso tem, viu, gente? Tá? Ele não gosta, ele fala da comida, que a casa dos índios que ele dormia ficavam cheirando um peixe super forte que eles colocavam para secar, eles só comiam aquilo, que é nojento a comida deles. Que ele tinha muito nojo da comida. Tem tudo isso, tá? Assim, parece assim pesado o livro, porque ataca essa visão indianista que a gente já tem construída, tá? Bom, outra coisa que ele fala... Lu, ele veio para o Brasil especificamente com o objetivo de estudar as tribos indígenas, então? Sim, ele é antropólogo, vem estudar os índios, e tanto que ele se comunica sempre com a orientadora dele nos Estados Unidos, entendeu? Agora eu quero ferrar a vida de vocês, essa é agora. Vamos lá. Presta atenção nisso. No fim dos anos 60, o menino de 6 anos, contrariado, frequenta a região do Xingu. Eu sou tão besta que eu vou preparando o material, daí eu falo assim, não vou falar quem é. Gente, vamos lá. O nosso repórter, para estudar tudo isso, ele fala, vou visitar a tribo onde ficou o Boelquim. Vou lá ver, vou lá conversar com os índios. Já morreram os índios daquela época, mas talvez eu consiga descobrir o que contaram a respeito disso e tal. Vou pesquisar direito. O nosso repórter, vocês estão entendendo até aqui? O nosso repórter vai lá onde o cara se matou. Só que a hora que ele vai lá onde o cara se matou, ele vai lembrar de coisas da vida dele. No final dos anos 60, ele tinha 6 anos de idade e ele foi com o pai dele para a região do Xingu. Porque o pai dele comprou fazenda e ele passou um tempo lá. Certo? Até agora, tudo bem? Sim, Lu. Tá. O que acontece? Quando ele vai lá para saber a história do Boelquim, ele lembra dessa vida dele de 6 anos entre os índios. E ele lembra que ele odeia aquilo lá. Que ele tem nojo do cheiro da comida de peixe. Que ele odeia a cultura deles. Que ele também é pintado de genipapo. Que ele é roubado assim que ele chega com a mochila. Os índios pegam a mochila dele, fuçam nas coisas dele, ele fica puto da vida. Que ele vai comer barrinha de cereal porque ele não suporta o cheiro de peixe. Os índios roubam a barrinha de cereal dele. E aí você fala assim, peraí, você tá falando do repórter? O repórter foi lá investigar e lembrou do passado dele. Ou seja, por que ele está escrevendo a história que aconteceu em 39, ele nem tinha nascido? Porque talvez essa história que veio para ele através, não contei ainda por quê, como, mexeu com o trauma dele. Ele tinha trauma dos índios na infância dele. E o suicídio do Boelquim mexeu com ele, porque mexeu com o trauma dele. O suicídio do Boelquim tocou a ferida aberta que ele tem em relação aos índios, que sempre são vistos de forma idealizada e que, segundo os relatos de Manuel Perna, não são. Entenderam até agora? Sim, professor.
Mas vai piorar, peraí. Bom, ele vai retratar também aqui os ataques das aldeias por fazendeiros, a briga por posse de terra. Então, se cai alguma coisa nesse sentido, é legal esse livro. É legal vocês lerem, tá? Para vocês conseguirem argumentar aqui. Tem um movimento messiânico, porque, assim, as aldeias são atacadas por fazendeiros, matam muitos índios. Essa é uma discussão que a gente tem até hoje, né, a questão da posse de terra. E, por isso, os índios criam um movimento meio religioso, falando que a cultura deles está embranquecendo, mas isso se acaba com o tempo. Isso aqui também vai ter, tá bom? Isso é importante, historicamente, tá? Bom, vamos lá, então. Só que eu já falei. O personagem biografado, que é o Will Queen, e o nosso narrador, que é o nosso repórter, eles não se relacionam alegoricamente, metaforicamente. Eles se relacionam metonimicamente. Por quê? O suicídio de um toca na história do outro. Entendem? A morte de um toca na vida do outro. Então, é uma relação de metonímia, essa figura de linguagem, tá? Então, essa obsessão pelo suicídio do antropólogo revela o trauma que o próprio narrador tem. A representação do inferno fica no Xingu da minha infância. Estão sentindo? Vamos lá. Bom, então voltou lá, lembrou do passado dele e não conseguiu nenhuma informação. As informações que ele teve são as mesmas que ele já tinha ouvido, que ele já tinha lido no Manuel Perna, certo? Na verdade, ele só foi lá lembrar quem ele era e sobre as viagens que ele fez com o pai. Então, a gente não tem aqui... Eu coloquei aqui da 79 a 86, a sua volta às tribos, para vocês, quando vocês forem ler até, se vocês forem ler dessa Companhia das Letras, você vai ver que a gente até mistura, assim, algumas coisas que aconteceram com o Will Queen lá, que o Manuel Perna contou, a hora que você lê aqui, você fala, gente, quem tá aqui? Peraí, eu já me perdi. Se é o Will Queen, se é o narrador, você se perde, tá? Normal, tudo bem, você já vai entender por que tudo bem também. Então, gente, você não tem figura de Marte. O índio, ele não é vítima aqui, como a gente vê nas histórias do José de Alencar e todas as obras indianistas. O índio, ele exerce uma violência psicológica. Ele fala num trecho que o índio se aproveitou porque o Will Queen era muito sensível e se aproveitou dele que era criança e mexeu com o psicológico, tá? Então, ele vai dizer que ele tem trauma do passado dele na aldeia e ele entende o suicídio do Will Queen por conta do trauma, tá? Que ele se identificou. Bom, por que esse cara resolveu estudar o Will Queen do nada em 2002? O que aconteceu além das Torres Gêmeas lá terem explodido? Isso é importante também, tá? Porque começa a aparecer um monte de fake news nessa época também. Nosso livro aqui é meio fake news. Vamos lá. Vocês vão entender o que eu tô falando. Ai, gente, tô adorando. Bom, vamos lá. Quando o pai dele ficou doente, ó, tô no repórter, hein, gente? Tô no repórter. Quando o pai do repórter ficou doente, ele vai te contar isso. Ele ficou no hospital. E aí ele foi ficar uns dias com o pai no hospital. Do lado da cama do pai, tinha um velho morrendo, um fotógrafo, que já estava bem velhinho, americano, morrendo. E aí, quando ele entrou no quarto, o cara chamou ele assim, ó, Bill Cohen. Aí ele falou, que isso? Por que ele falou comigo? Só que ele desencanou, foi embora e começou, depois de alguns anos, ele começou a pesquisar. De onde ele tirou esse nome Bill Cohen? O que é isso? Por que o velho me chamou assim? Gente, ele não estava vivo em 39. Ele tinha nascido. Então, assim, ele não sabe quem é esse cara. Aí ele fica, o que é Bill Cohen? O que é isso? Do que ele está falando? E aí, gente, ele vai chegar no nome de Will Queen. Ele vai ler o nome do antropólogo no jornal e ele vai falar, mano, o cara me chamou de Will Queen, que é o cara que se suicidou por conta dos índios, e esse é o trauma que eu tenho na minha vida. Então, peraí, o cara me chamou do nome que tem a ver comigo. E aí, por isso que ele começa a pesquisar sobre o suicídio do antropólogo, porque o velho chamou ele de Will Queen. Aí você fala, chamou mesmo? Não sei, porque o velho podia estar só falando alguma coisa, mas ele era um fotógrafo americano que veio para o Brasil durante essa época dos pesquisadores e tal, tá? Pausa aí. O pai dele morreu, ele te conta isso de uma forma muito rápida no livro. Aí você fala, nossa, mas ele não deu nem importância para a morte do pai dele, ele contou de um jeito tão frio no livro. Fuga, talvez seja fuga,
tá? Então, uma análise mais psicológica da coisa, ele pode estar fugindo da morte do pai. Então, peraí, ele estava no hospital, o pai estava morrendo. Ele viu um velho morrendo que falou Buell Quinn. Começou a pesquisar sobre o Buell Quinn. Por quê? Para fugir, porque o pai dele está morrendo, é ruim o pai morrer. Então, eu vou entrar numa história lá do passado e vou viajar. Viajou. Aí, ele vai te dizer o seguinte, o Manuel Perna não existe. Eu criei. Aí você fala, hã? Então, peraí, tudo aquilo que eu contei para vocês, gente, enquanto eu estava contando o livro, tudo aquilo que eu falei para vocês não existiu. Só existiu o suicídio do antropólogo e toda aquela parte histórica de governo e tal. Mas o que o Manuel Perna relatou não existiu, porque o Manuel Perna não existe. Ele é uma criação do nosso narrador, que ele é mesmo, esqueci até, repórter. Então, na verdade, eu não tenho um repórter, eu tenho um narrador que inventou um outro narrador. Na verdade, é só uma pessoa te contando a história. Lu, mas e a parte da experiência de quando o repórter era criança na aldeia? Isso é verídico ou não também? O repórter parece que sim. Parece que sim. Só que daí eu fico questionando. Então, tudo aquilo que o Manuel Perna contou, que o antropólogo sentiu, não é sentimento do antropólogo, é sentimento do repórter. O que ele fez? Ele viu o suicídio na aldeia e falou, mano, o cara se matou porque esses índios são um safado. E aí ele faz isso te contando e te dando base para acreditar na versão dele, que o cara se matou porque ele não deu conta da cultura do índio. Entendeu? Entendi. Ô Lu, eu não entendi esse negócio. O Manuel Perna não existe, eu não entendi isso. Não existe. Manuel Perna, o cara que ele disse para você que ele encontrou carta, tanto que, gente, quando eu comecei a ler, eu comecei assim, mas onde ele achou essa carta do Manuel Perna? Como assim? E não tem mesmo. Ele não te explica no começo assim, ó, um dia recebi umas cartas. Não, ele só fala que tem as cartas. Como que ele tem as cartas? Ele não conhece nada, ele não sabe de nada. Então, assim, de repente, ele criou. Ele começou a investigar, porque segundo ele, o velho falou o nome do Buell Quinn, agora a gente não sabe se é verdade. O velho falou, ele começou a investigar, viu que o cara se matou por conta de índio, ele tinha um passado na aldeia deprimido, ele criou um narrador, Manuel Perna, que conta as experiências do Buell Quinn, alterna com as experiências dele, na verdade é tudo a mesma coisa. Bom, é uma decepção, né? Mas quando a gente tá lendo, você continua empolgado, porque assim, mano, onde é que tá o fio dessa história? Sabe? É muito louca a história. Bom, gente, a pesquisa, então, ela vai construindo uma trama pseudo-policial, tá? Ela é mais uma questão sobre trauma, uma obra psicológica do que jornalista. Psicológica, gente, ela mexe com o nosso psicológico. É isso. Por quê? Porque, segundo a psicologia, quando você tenta compreender o trauma, você não consegue. Você fica cavando e não chega a lugar nenhum. Então, a gente vai chamar essa obra de construção em abismo. Ele pode ser que, ao ir ver o pai morrer, ele se lembrou do passado. Olha só que louco. Ele foi ver o pai morrer, daí ele se lembra do passado e que ele morava no meio dos índios, lembrou desse nome, Buell Quinn, que ficou famoso, começou a pesquisar sobre, viajou e criou esse suicídio do Buell Quinn na história dele. Então, a morte do pai mexe com ele, faz ele cavucar. E lá no passado, de quando ele tinha 6 anos, e ele vai construindo uma mentira em cima de algo real e você se perde no que é real, o que é mentira. Você tem só que compreender que essa construção é em abismo, que tem alguns pontos que realmente aconteceram, mas que a maioria da obra é pura ficção. E desmistifica toda essa visão do José de Alencar. Onde entra o filho dele nessa história toda? Ai, não chegou ainda. Não chegou, gente. Garatão. Nós temos uns minutos ainda. Vamos lá. O velho morreu, não morreu? O fotógrafo, que chamou ele de Buell Quinn, ele ficou super encanado. Aí ele pensou assim, gente, se esse velho me chamou de Buell Quinn, é porque ele conhece o Buell Quinn, deve ter me achado parecido. Eu vou atrás da história desse velho, porque ele deve conhecer o Buell Quinn da época, ele deve ter trabalhado com ele.
Diz até ele que achou uma foto do Buell Quinn com esse velho, certo? Daí, o que ele faz? Ele viaja para os Estados Unidos, finge que é um entregador de correio para conseguir entrar na casa do moço, que é o filho do fotógrafo. Ele pergunta no hospital quem que é o último, quem que é o parente dele e tal. Aí falam que ele tem um filho, ele vai lá, na casa do filho, do fotógrafo. Aí ele chega lá, fingindo que ele é um cara do correio. Aí ele fala pro cara, eu sou brasileiro, eu puxo assunto. Aí ele não quer falar real pro cara. Aí o cara fala assim, nossa, meu pai acabou de morrer no Brasil. Aí ele fala, verdade, seu pai morreu no Brasil? Meu pai era fotógrafo e ele foi pro Brasil há muitos anos e nunca mais voltou, ele me abandonou. Aí ele conta a história dele, olha a história dele. Do menino, hein, do filho. O filho tinha papai e mamãe. Aí a mãe morreu. Quando a mãe morreu, ela deixou uma confissão de que o filho não era do fotógrafo, era do amigo do fotógrafo, um cientista, que ela não dá o nome, que foi para o Brasil. Vários cientistas vinham para o Brasil, a gente não sabe quem é. O fotógrafo, quando descobre que o filho dele não é filho dele e que o verdadeiro pai fugiu para o Brasil, ele foi atrás do cientista no Brasil. Quem é esse cientista? Não sei se é Buell Quinn ou não, tá? O menino foi criado pelos avós. Quando ele fez 18 anos, o pai dele, que não é pai, que é fotógrafo, liga para a avó e para o vô e fala, viu, ele não é meu filho. Os avós mandam o menino embora de casa, bota ele na rua, porque ele não é da família. Aí ele tem que se virar sozinho com 18 anos. Ou seja, ele odeia o fotógrafo, que seria o pai, mas não é. Então ele sabe que ele tem um pai no Brasil que é um cientista. É o Buell Quinn? Não sei. Mas o nosso narrador olha para ele e pensa, ele parece o Buell Quinn. Ele deve ser filho do Buell Quinn. E daí ele sai de lá, da casa do moço, tipo, achando que o moço realmente é filho do Buell Quinn, e não fotógrafo, que seria, mas não é. E daí ele pega o avião, gente, e volta para o Brasil e diz que as coisas estão começando, muita mentira e tal. Ele se refere à questão das torres gêmeas, das notícias falsas, e aí que a própria história dele é falsa, porque ele não sabe se ele é filho do Buell Quinn ou não. E que isso também não importa. E o livro acaba. A escrita, ó, o finalzinho aqui, ó. A escrita se torna totalmente paranoica, ao ponto que nada mais parece confiável. Nada é confiável, gente. Faz a gente questionar as fake news. Questionar as fake news. Questionar esse momento que a gente está de fake news o tempo todo. Você não sabe mais o que você lê. Tem um monte de mentira. Tá? As histórias dependem da confiança de quem ouve, diz o narrador. Mas as armadilhas do texto, que transita entre o documentário ficcional, entre o subjetivo e o histórico, mistura tudo. Não existe nenhuma possibilidade de confiar. O passado sempre volta. As experiências é um jogo de passado, de presente, de realidade, de realidade. Então você termina assim, ó. Eu adorei. Eu não sei se vocês gostaram. Eu amei, gente. Eu achei genial. Gostoso de ler, assim, no sentido de... É escrito por um jornalista, então tem uma linguagem simples. Ele é gostoso, você lê gostoso, assim. Mas ele é muito confuso, nessa cama doideira, né? Quem gosta de uma narrativa mais tradicional e tal, não vai curtir. Eu posso dizer que eu amei ler 9 Noites. Mexeu bastante comigo, mexeu bastante com essa questão. Eu adoro me questionar, sabe? Na questão, o que é cultura, o que eu aceito como cultura, né? E por aí vai, gente. Beleza? Ó, a gente conseguiu terminar a tempo. Lu, Oi. na 10ª sessão da FUVEST de literatura, falava sobre esse livro. E aí, a letra A era perguntando o narrador do trecho, né, que era o jornalista investigador, e o contexto histórico, Sim. que é depois da explosão das Torres Gêmeas. Aí, a letra B perguntava sobre a que se relacionava a frase. A ficção começou no dia em que botei os pés nos Estados Unidos. Pergunta, que personagem que surge na intriga do romance e a qual revelação ela está diretamente relacionada. Aí, a resposta seria que esse encontro é o do repórter com o Scomo Parsons, que é o filho do Andrew Parsons, que é o fotógrafo ou o investigador cientista? O fotógrafo.
É o encontro dele com o possível filho do fotógrafo. Entendi. Entendeu? E precisa lembrar esses nomes. E revela... né? Então, né? Eu acho que eles não tirariam ponto se você dissesse ele se encontra com o possível filho do fotógrafo e percebe ali que não existe uma realidade, que ele não conseguiu solucionar, porque a gente vive numa época de muita mentira. Nossa, muito louco, né? Ele mesmo reproduz as mentiras da época na narrativa dele, né? Mas eu acho que não precisava saber o nome. Eu acho que o nome, lógico, que ajuda. Não sei se você perde algum pontinho por não saber o nome, mas a pergunta era para você. Ele queria saber se você entendeu que ele se encontra com o filho do fotógrafo no final. E que esse filho do fotógrafo revela para ele que ele não é filho do fotógrafo. Então, ele revela pra gente que nada do que a gente acredita é real. Entendeu? Entendi. E pode ser que o suicídio do Buell Quinn tem relação com esse vínculo entre o fotógrafo e o suposto filho dele ou do fotógrafo? Então, aí que tá. A gente não pode afirmar porque a gente nem sabe se o fotógrafo realmente tinha esse vínculo do filho com o Buell Quinn. A gente não sabe nem se o filho é filho do Buell Quinn. Ele disse que achou que parecia, mas a gente não sabe se é. Lembra até Dom Casmurro, né? Entendeu? Você não pode afirmar. Então, na questão do vestibular, você não vai afirmar. Tipo assim, analisa a questão, ó. Ele perguntou para você com quem ele encontra, que é coisa que não tem como errar. Não é uma análise. Ele se encontra com o filho do fotógrafo, certo? Quem é o personagem? É o narrador, esqueço o nome sempre, narrador-repórter. Então, isso é resposta objetiva. Ele não perguntou assim, o filho realmente é do fotógrafo? Ele não vai te perguntar isso, mas se ele te perguntar isso, não existe essa resposta. Na verdade, o filho só mostra pra gente que é uma narrativa do caos. Não existe resposta para nada. A gente não tem como confiar no nosso narrador. Ou seja, esse final só mostra que nós não podemos confiar no narrador. É por aí que você vai à análise do livro. Não é um livro tipo um Quincas Borba, Sofia não teve nada com o Rubião. Aqui a gente não sabe nada e não é para saber. Por quê? Porque é um livro que retrata um trauma. E trauma a gente não consegue descrever. A gente não consegue dizer o que a gente sente. Ele só tá lá. Cabuloso, hein, Lu? É demais, não é? Eu adoro, gente. Adoro essas aulas, esses livros, assim. Eu acho fantástico. Eu adoro montar, não colocar no quadradinho. Eu adoro quando a literatura surpreende e fala assim, você não vai encaixar em escola literária, você não vai encaixar em características, você não vai encaixar. É isso que é a verdadeira literatura, é você interpretar. Você tem que interpretar ali o autor. Lógico que tem a influência da época, o contexto, mas conseguir entender o que o autor mesmo quis passar para você. Certo, crianças? Mais alguma dúvida? Tá tudo bem? Tudo certo, Lu. Que livro você vai trabalhar na próxima aula, Lu? Vocês não receberam o meu negocinho? Ai, vou mandar tudo para vocês hoje. Ó, dia 17, que é a próxima aula nossa, vai ser Unicamp. Aí eu vou trabalhar o Ateneu e Sobrevivendo no Inferno Racionais. Pensa numa aula gostosa. Adoro. Mas eu já mando para vocês o material de hoje e já mando também esse calendário. A gente recebeu o calendário, sim, tá no nosso grupo. Ah, eu não tinha visto. Obrigada, Marcos. Ô, professora, é a Alice, administradora do nosso grupo, daí eu pedi para ela te colocar lá, mas não sei se ela colocou ainda. Ah, tá. Assim que ela colocar, eu já mando tudo para vocês. Tá bom, obrigada. Obrigada. Obrigada pela aula. Obrigada pela aula. Obrigada pela aula. Tchau. Tchau, Luciana. Tchau, gente. Olha a Bárbara. Até, gente. Um beijão para vocês.